mulheres espirituais até mataram em nome de Deus. Sem paz emocional nunca alcançaremos uma vida espiritual coerente. Capítulo 5. Desfrutar o que se tem. Você precisa conquistar as coisas que o dinheiro não compra, caso contrário, será um miserável, ainda que seja um milionário. Augusto Cury. A primeira característica que encontro em pessoas que estão adoecendo emocional e financeiramente é acreditar que só serão felizes quando tiverem algo que elas ainda não têm. Elas acabam não desfrutando do que possuem hoje e vivem pelo dia seguinte. Como coach, atendi pessoas que me diziam: quando eu comprar aquele carro. Se eu tiver dinheiro para me casar com aquela pessoa. Se eu consigo financiar aquela casa de praia. Se o governo mudar o sistema econômico. Aí sim serei feliz. Quando uma pessoa está convencida que ainda não é realizada na vida porque lhe falta comprar ou conquistar algo, identifico em segundos uma insatisfação que nada tem a ver com dinheiro. Quem não tem as emoções saciadas sempre irá buscar coisas materiais para preencher um vazio que, na verdade, nunca será preenchido por algo físico. A cultura ocidental prega que não devemos sofrer ou passar por privações. Ela promove que devemos ter tudo o que queremos. Essa filosofia se instalou em nossas vidas, famílias, cidades, e agora, queremos ter uma vida hollywoodiana utópica. Isso é uma tragédia sem precedentes, pois nunca conseguiremos viver a vida abstrata de uma ficção. A publicidade atual nos bombardeia com a seguinte ideia: gaste compulsivamente hoje, compre este produto que você nem precisa, mas afinal todos têm. Mas não lhe avisam que um futuro de escassez lhe espera. Por isso, o passo número 1 para quem deseja controlar seu dinheiro e nunca ser dominado por ele é: seja feliz e agradecido com o que você tem hoje. Isso não quer dizer que você é um conformista, que não tem ambição em melhorar de vida. Ao contrário, quero dizer que você desfruta de tudo que conquistou até hoje, assim como continuará desfrutando das conquistas do amanhã. A vida é curta demais para termos apenas uma fase de deleite. Temos que aproveitar todas as etapas de nossa vida, não apenas as boas. Parece ilógico, mas o aprendizado sempre está nas fases ruins. As partes boas são as recompensas, as quais você nunca terá, caso realmente não tenha sido experimentado e aprovado pela vida durante os dias difíceis. Conheci pessoas extremamente bem-sucedidas que, apesar da conta bancária impecável, estavam insatisfeitas com a vida. Escutei algumas delas reclamando que sua mansão de 6 suítes não era tão boa quanto a do vizinho. Inacreditável. Dinheiro é emocional. Se suas emoções não estão saudáveis, seus recursos jamais irão satisfazê-lo. Se seu emocional não está saciado, o dinheiro nunca cumprirá este papel. Índia é uma experiência inexplicável. Como já comentei, estive recentemente no norte da Índia, um dos países mais populosos e pobres deste planeta. Estive por lá mais de uma semana visitando aldeias e vilarejos. Usava a parte da manhã para anunciar fé e esperança nos lugares ermos da cidade. À tarde, investia o tempo, junto com a equipe que estava comigo, no orfanato de meninas que foram abusadas, abandonadas e esquecidas por essa vida. Um lindo trabalho que amei conhecer e contribuir. Aproveitava as noites para escrever parte deste livro. Estava em uma das cidades mais miseráveis do mundo. Acreditem, nada do que você já viu na vida se compara com aquilo que vi e senti por lá. Meu conceito de dinheiro foi aperfeiçoado nesta viagem. Nunca fui tão agradecido pelo que tenho. Ruas sujas, pessoas fazendo suas necessidades nas esquinas, comida sendo preparada no chão a céu aberto com todo tipo de insetos em cima. Doenças de pele, mendigos miseráveis pelo chão, um calor de 40 graus. A água é contaminada, não existe restaurante, táxi, nada. É um pesadelo. 24 horas por dia se ouvem buzinas altas e constantes. Um trânsito louco, ninguém respeita ninguém. A cada 30 minutos uma mulher é estuprada. Em um lugar como esse, ter dinheiro no bolso não quer dizer muita coisa. No aeroporto de Calcutá, por exemplo, mesmo com alguns dólares no bolso, não conseguia almoçar. No único lugar para comer algo, não aceitava cartão de crédito e nem moeda estrangeira. A casa de câmbio do aeroporto estava fechada. E quando abriu, informaram-nos que não aceitavam notas de 100. Sim, fiquei desesperado. Dinheiro no bolso dá certa tranquilidade, mas quando descobrimos que ele não serve no lugar em que estamos passando alguma privação, aí revelamos o que somos. Você precisa ser você com ou sem dinheiro no bolso. É necessário se manter estabilizado emocionalmente em um mundo abundante ou em um limitado. Quer descobrir se o dinheiro é teu servo ou teu senhor? Fácil, analise se você fica alegre quando está com dinheiro ou triste quando está sem. Houve um tempo em que mesmo que meus filhos estivessem com saúde e sorridentes ou minha linda esposa me esperando para um jantar romântico em casa, eu me sentia infeliz se minha vida financeira não estivesse em alta. Isso é ser escravo. Ter tudo, porém, não usufruir de nada. O dinheiro não pode controlar suas emoções. Ele não pode ser o senhor dos teus sentimentos. Quem influencia o seu emocional governa você. Quando se está em lugar com toda essa escassez, confia-se mais no transcendental do que no físico. Usa-se mais a fé do que a confiança no dinheiro. Foi em vilarejos perdidos no interior da Índia que entendi que devemos desfrutar do que temos. Somos tão influenciados pelo que pensa nosso vizinho, pelo que a TV vende, pelo que os outros vão dizer, que acabamos nos esquecendo de agradecer e desfrutar do que já conquistamos. Às margens do famoso rio Ganges, vi os gurus do hinduísmo serem respeitados como semideuses. Um dos motivos pelo qual são tão temidos é porque vivem sem depender de nada humano. Dentre essas coisas, o dinheiro. O princípio da gratidão jamais deve ser quebrado para quem quer governar sobre os recursos. Visitei vários países em que eu reclamava da comida, do hotel, do calor, da cultura e etc. Mas depois dessa experiência, todos esses lugares parecem paraísos. Quero dizer que o que está ruim sempre pode piorar. Agradeça o mínimo que você tem hoje. Quem é feliz e contente com pouco, certamente será com muito. Agradeça hoje pelo que você tem, pelo que já se conquistou. Não deixe a murmuração, reclamação e falta de fé tomar sua mente. Concentre-se no tanto que já é seu e foque no que pode vir no futuro. Seja grato pelas noites de sono e de paz, pelo que se tem na conta bancária, pelo carro que você anda, pelo emprego que você tanto reclama, pela saúde que te deixa empreender. Desfrute do hoje, pois esse é o seu treinamento para o futuro. O princípio de uma vida familiar notável é construir a felicidade da alma primeiro. Você não precisa de uma família para depois ser feliz, mas ser feliz individualmente para, a partir de então, fazer de sua vida familiar o lugar mais seguro da Terra. Capítulo 6. O dinheiro de Jesus e as emoções de Judas. Do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Feche seus olhos e pense no maior traidor da história. Quando se fala em traição, o nome de Judas vem à nossa memória. Todos conhecem a história do homem que vendeu o mestre por 30 moedas de prata. Este era o valor que se pagava por um escravo daquela época. O confuso era que Judas administrava altas quantias de dinheiro para Jesus. A Bíblia diz que ele cuidava da bolsa com os valores doados pelos seguidores e admiradores de Cristo. Em outra passagem, diz que mulheres de alta posição sustentavam Jesus com seus bens, e Judas era o tesoureiro de todo esse empreendimento. 30 moedas de prata não significavam muita coisa para ele. Depois de analisar minuciosamente, concluí que Judas não traiu Jesus por dinheiro.
Também, não foi somente pelo que os teólogos defendem como Satanás se apoderou dele. Afirmo isso, pois Pedro também negou a Jesus naquele dia terrível, e dias antes, Cristo havia declarado que Satanás estava em seu discípulo. Aparta-te de mim, Satanás. Pois cogitas as coisas dos homens e não as de Deus. Essas foram as palavras do Nazareno para o discípulo Pedro. Judas e Pedro estavam na mesma situação. Os dois traíram Jesus, os dois foram influenciados pelo inimigo. Mas só um se suicidou e entrou para a história como o maior traidor de todos os tempos. Pedro, depois de negá-lo, saiu correndo chorando e entrou em um profundo processo de arrependimento. Processo esse que o levou a uma interiorização, a um equilíbrio emocional. Judas também se arrepende e vai até os chefes do Sinédrio devolver as 30 moedas. Mas eles se recusam dizendo que não podem receber o dinheiro de volta por se tratar de sangue inocente. Judas fica ainda pior depois disso. Ele não se lembrou dos 3 anos e meio de convivência com Cristo. Esqueceu-se das misericórdias infinitas, do amor incondicional. Deletou de sua memória que a especialidade de Jesus era perdoar e dar novas chances. Trancado dentro de sua consciência ferida, tirou a própria vida. Já Pedro perdoou a si mesmo e lembrou do amor do Mestre. Ele considerou o Mestre do amor. Já ressuscitado, Jesus aparece no mar da Galileia. Os discípulos estavam no barco, mas João, o discípulo mais íntimo de Cristo, reconhece-o. Pedro se joga ao mar e vai ao seu encontro. O sanguíneo pescador e discípulo chega até Cristo e começa a andar abraçado pela praia com ele. Desfrutam de um tempo juntos. Neste dia, Jesus reedita a janela traumática de traição que estava aberta na mente de Pedro. Ele pergunta ao discípulo: Pedro, tu me amas? Pedro responde: sim, mestre, eu te amo. Jesus completa: então apacenta minhas ovelhas. O mestre pergunta novamente: Pedro, tu me amas? Sim, mestre, eu te amo. E Jesus diz novamente: então apacenta minhas ovelhas. Como que insistindo, Cristo faz a pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? O emocional fora de ordem cortou sua vida pela metade. Suas emoções determinam suas reações e uma má reação pode acabar com suas oportunidades para sempre. Muita coisa que vivemos, como traições, calúnias, difamação, inveja, ciúmes, conflitos hostis, e por aí vai, marcaram negativamente nossa história. Mas podemos decidir transformar o sofrimento em treinamento. A dor em rota para o destino. Como é impossível apagar o passado, ao menos podemos reeditá-lo, inserindo, em nossa história, janelas saudáveis que irão sobrepor as traumáticas. Ninguém que trai, calúnia, mente, entra em confusões, maltrata outros, e etc., está com as emoções em ordem. Quando insisto que dinheiro é emocional, não pretendo criar uma nova teoria, mas sim alertar a todos que as pessoas sempre vão conectar nossas atitudes aos aspectos financeiros, como no caso de Judas, mas, na verdade, são nossos sentimentos que governam as decisões que tomamos, independentemente do dinheiro que está em jogo. Decida ser emocionalmente saudável, senão, mais cedo ou mais tarde, você trairá alguém ou trairá a si mesmo. Se você trair alguém um dia, poderá tentar se recuperar, mas se trair a si mesmo, a dor será quase insuperável. Os homens maus que você vê na TV, desde estupradores, bandidos a políticos corruptos, nada mais são do que seres humanos em descontrole consigo mesmos. Homens e mulheres com emoções desconcertadas. João 12, 3-6. Então Maria, tomando um arrátel de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhes os pés com os seus cabelos. E encheu-se a casa com o cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros, e não se deu aos pobres? Ora ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa de Jesus, e tirava o que ali se lançava. Judas, sendo discípulo do homem mais honesto da face da terra, era ladrão. O dinheiro tratava-se de doações para o empreendimento do Messias aqui na terra, mas este seguidor que ainda iria traí-lo mais tarde, sentia-se no direito de pegar as escondidas. Não porque precisava, pois ele vivia com o mestre da provisão. Nada faltava, ao contrário sobrava. Basta conhecer a história da multiplicação dos pães e peixes. João 6:9. Porém Judas fazia o que fazia e fez o que fez, porque suas emoções estavam fora de ordem. E quando isso acontece, queremos mais do que precisamos. Emoção saudável é o primeiro passo para a verdadeira prosperidade financeira. O princípio para uma vida fisicamente saudável é também ter a alma próspera. Hoje sabemos que muitas doenças que nos destroem são frutos de uma má alimentação, às vezes causada pelo desequilíbrio emocional. Psicossomatizamos muita coisa quando passamos por problemas. Adquirimos graves doenças por não aprendermos a digerir isso mental e sentimentalmente. Até para ter saúde física você precisará ser próspero na alma. Capítulo 7. Quem serve a quem? Aquele que acredita que o dinheiro pode fazer tudo, pode bem ser suspeito de fazer tudo por dinheiro. Benjamin Franklin. Jesus, o Cristo esperado pelas gerações em Israel, disse certa vez: vocês não podem servir a 2 senhores, pois haverão de agradar a um e aborrecer o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon, o Deus das riquezas. Se dinheiro é emocional, a quem suas emoções servem, seu dinheiro serve também. Esse pode ser o motivo pelo qual muitas pessoas ainda não conquistaram sua liberdade financeira ou o estágio da superabundância. O dinheiro só vai para onde suas emoções o levam. Que loucura, você pode considerar. Então, pense na última coisa que você comprou ou investiu e me diga qual foi o motivo. Perguntei isso em um seminário que realizei em São Paulo, e um homem de negócios que estava presente respondeu: eu comprei um Rolex. Perguntei, qual foi o motivo da compra? Ele disse, foi por necessidade, pois eu tinha uma reunião muito importante essa semana com investidores e sentia a necessidade de estar muito bem apresentado. Então repliquei, você quer dizer, na verdade, que o que fez você comprar o relógio foi a insegurança de não ser aceito ou respeitado por estes importantes homens da reunião, não foi? Ele refletiu e balançou a cabeça concordando comigo. Pedi para que ele falasse com as próprias palavras e ele respondeu, tenho muito medo de não ser aceito. Eu continuei, na verdade, há marcas 10 vezes mais baratas que te colocariam no nível de qualquer grande empresário. Mas suas emoções imploravam por aceitação e toda essa situação de ter que se reunir com pessoas mais bem-sucedidas e influentes gerou muita insegurança. Quem sofre é o seu bolso, principalmente porque esse não era um sonho dele. Não existiu uma realização nesta compra. Foi apenas uma fuga do sentimento de insegurança. Você precisa, em caráter de urgência, saber quem está controlando quem. Quem está no comando? O dinheiro. E suas emoções controlam você ou você ainda está no controle? Quem controla suas emoções governa você. Nós reproduzimos o que sentimos. Generosidade. Um dos fatores que apontam que o dinheiro é nosso servo é a generosidade. Homens e mulheres generosos não conhecem o vazio existencial. Dar é melhor do que receber, pois supre uma dimensão do ser humano que os teólogos denominam de espírito. Dar é espiritual, receber é natural. Os homens mais ricos do mundo são os maiores doadores também. Você sabia? O Warren Buffett, americano conhecido como o guru dos investimentos, chegou a ser o homem mais rico do mundo há alguns anos. Então, ele decidiu doar sua fortuna para uma instituição de caridade.
Foi seguido pelo também americano Bill Gates, o dono e fundador da Microsoft, que também doou sua riqueza a instituições. Ambos voltaram a ser os mais ricos do mundo anos depois. Eles descobriram que se não fossem generosos não iriam saciar a única dimensão do ser humano que o dinheiro não influencia, o espírito, a inteligência existencial. Ser grato pelo que tem e generoso independentemente da quantidade que possui são princípios imutáveis para ser feliz e completo. São armas que te levam a dirigir sua vida e a não ser controlado por ela. Quantidade certa. A chuva é boa ou ruim? É uma bênção ou uma maldição? Bom, depende da quantidade. Se chover pouco, os rios não vão encher, a colheita não será regada, faltará água em todo lugar. Mas se chover muito, as enchentes destruirão cidades inteiras, os rios transbordarão e afogarão o que estiver ao redor. Tudo pode ser destruído pela força das enxurradas. Procuro explicar em meus treinamentos que crise não é somente falta de alguma coisa. Pode ser o excesso também, como vimos acima. Com a falta de chuva, você tem uma crise de seca. Com o excesso de chuva, você tem uma crise de alagamentos e deslizamentos. E quanto ao dinheiro, essa regra vale? Para muitas pessoas, ter pouco dinheiro é ruim. Para outras, ter muito é a causa da destruição. Você conheceu alguma pessoa que se autodestruiu depois de enriquecer? Conhece a história dos ganhadores da Mega Sena? Já viu alguém desistir da família porque teve sucesso em algum empreendimento? Bom, não somos preparados para o pouco e nem para o muito. Somos seres humanos em construção, e se não formos treinados, não saberemos sobreviver nem com pouco e nem com o muito. Investindo em tempo de crise. Em 2010, eu estava nos Estados Unidos conversando com um empresário de lá. A América estava passando por uma grande crise. 2 anos antes, o mercado havia quebrado. Houve uma grande crise financeira e imobiliária. Muitos escândalos surgiram. Mas este visionário falava sobre investir em imóveis na Flórida. Eu ri, vejam minha ignorância, e disse: qual o maluco que vai querer investir em um país que está quebrando? Ele respondeu: Tiago, a crise é o melhor momento de se investir. No momento em que todos estavam comprando, eu estava juntando. Agora que todos estão vendendo por menos da metade do preço normal, eu estou comprando. 3 anos depois, o patrimônio deste homem saltou para 20 vezes mais do que em 2010. Quando o dinheiro te serve, você tem controle absoluto sobre ele. Assim, mesmo que todos estejam comprando, você tem visão para saber que há momento para tudo. Há tempo de comprar, tempo de vender, tempo de investir, tempo de guardar, tempo de semear, tempo de colher, tempos de paz e tempo de guerra. Somente com a alma próspera é possível ter equilíbrio tridimensional, corpo, alma e espírito alinhados com o seu propósito aqui na Terra. Isso é felicidade. Capítulo 8. Decida o que você quer. Muitas pessoas gastam o dinheiro que não têm para comprar o que não precisam, para impressionar pessoas que não gostam. Sabe o desconhecido? O motivo pelo qual muitas pessoas ainda não possuem saúde financeira e paz emocional é porque nunca decidiram isso. O segredo é a educação. Instrução mais referência é igual a educação. Não basta somente fazer um curso de inteligência financeira ou emocional. É preciso ter um exemplo a seguir, alguém para se espelhar. O ser humano está sempre em desenvolvimento e precisa de um modelo como referência. Há um conflito interior que não deixa a pessoa decidir se quer ser próspera emocionalmente, organizada financeiramente e capaz de contribuir com a sociedade, ou se é pecado, ser feliz e ganhar dinheiro. Um conflito que faz pensar que é melhor continuar com as mazelas emocionais, pois afinal já nasceram assim, ou a vida que os tornou dessa forma, do que lutar para entrar na estrada do aperfeiçoamento. Temos falado muito aqui que sua mente controla suas ações e reações. O que você crê reflete no seu corpo, alma e espírito. Não tem jeito, você é transformado por aquilo que acredita. Se mentalmente você não está certo do que quer ou para onde quer ir, haverá sempre uma confusão interior que jamais permitirá que você alcance suas metas e objetivos. Quando eu tinha 15 anos, comecei a trabalhar de assistente de gravação em um estúdio musical. Trabalhei ali por quase 4 anos. Foi observando meu chefe à época, Pedro, o dono do estúdio, que decidia entre os 18 e 19 anos que queria ser empresário. A liberdade de fazer seus horários, de ter sempre de onde tirar o recurso, de ser admirado pelos funcionários e clientes. Era isso que eu queria. Quando defini isso e imprimi em minha mente este sonho, nunca mais ninguém conseguiu me fazer desistir. Aos 24 anos, comecei minha primeira empresa sem R$1 no bolso. Eu só tinha coragem e paixão. Decidi o que eu queria e parti para o segundo desafio. Qual ramo seguir? A música não era para mim. Meu talento era limitado nessa área e eu queria ser o melhor no que eu fazia. Foi quando aceitei passar alguns meses na Europa servindo como missionário em algumas igrejas cristãs. Acabei ficando 2 anos entre idas e vindas. Aprendi muito, amadureci demais. Quando retornei em definitivo ao Brasil já não tinha mais dúvidas. Queria ter uma agência de viagens. Era apaixonante trabalhar viajando, realizar o sonho de tantas pessoas de conhecer novos lugares. Além disso, parecia ser um negócio lucrativo e prazeroso. Fiz cursos, especializei-me nesta área, e com a bênção de Deus, iniciei o projeto. Como falo no livro Rumo ao Lugar Desejado, lançado em 2014, chegamos a ser uma das 10 empresas mais bem-sucedidas do país no segmento de viagens à Terra Santa, Israel. Mesmo começando do zero, sem apadrinhamento, sem recursos e sem mentoreamento, consegui formar uma equipe, vender as primeiras ideias e conquistar os fornecedores. Tudo é mais difícil assim, mas nada é impossível. Eu realmente sabia o que queria. Os recursos sempre seguirão as suas emoções. Se elas estiverem confusas e indecisas, o dinheiro não saberá para onde ir. Acredite em mim. Tem dinheiro disponível para todos, mas como não liberamos o destino dele, tudo fica travado. Casais que não sabem o que querem. O casamento é complexo. Não há como entender as mulheres, afirmam os homens. Dentre tantos problemas que um relacionamento a 2 pode ter, o dinheiro, sem dúvida, está no topo da lista. Casais com mentalidade, objetivos e sonhos diferentes costumam recorrer ao divórcio na primeira crise financeira que enfrentam. Depois que me casei com Giannini, percebi que a vida seria insuportável sem ela. Quando tivemos nossos filhos, descobri o sentimento imensurável de ter uma família, por outro lado, ser o provedor dela. As contas são simples, todo brasileiro entende sobre isso. Trabalhamos 4 meses do ano só para pagar impostos. Em janeiro, temos o IPVA do carro, matrícula da escola das crianças, férias, material escolar e etc. Durante o ano, temos manutenção do veículo, prestação do carro, aluguel ou parcela do imóvel, colégio dos filhos, compras do mês, cursos extracurriculares, línguas estrangeiras, informática e um monte de prestações que cada um sabe bem do que se trata. Em meio a tudo isso, você precisa levar sua esposa para jantar, comprar roupas novas de vez em quando, divertir-se ocasionalmente, um cineminha, teatro e discutir sobre os gastos, investimentos e problemas financeiros. Se o casal não está muito alinhado, convenhamos que é muito difícil ter paz emocional e saúde financeira.
Pois, em cima de tudo isso, tem uma mídia cruel e voraz te incentivando a comprar até o que você não precisa. Muitos casais têm vindo conversar comigo buscando mentoreamento para situações deste tipo. Recentemente, marido e mulher vieram bem irritados para se aconselharem. O problema discutido, nos dias de hoje, é muito recorrente. A esposa estava oprimindo palavras do marido, o cônjuge a conseguir R$25 mil para uma operação plástica. Ela queria dar uma recauchutada geral. O problema é que, além do marido não ter o dinheiro, ele realmente achava que ela não precisava de nada daquilo. E sim, que estava sendo influenciada pelas amigas do condomínio. Escutei. Já conversaram com uma mulher de meia idade decidida a levantar a moral dela? Eita, não tinha forma de acalmá-la. Ela queria o dinheiro para operar o marido, sabia que essa batalha ele não ia ganhar. E mesmo que ganhasse, dormir no sofá seria o seu destino. Ensinei para ele que um dos segredos da inteligência emocional para casais é: em um casamento existem duas pessoas, uma que está sempre certa e a outra é o marido. Existem regras da inteligência que não podemos quebrar. Então propus uma reflexão sobre os reais motivos dessa recauchutada. Ficou claro que a esposa estava emocionalmente influenciada pelas amigas que já tinham feito algum tipo de cirurgia. Ela não queria ser a diferente do grupo, precisava de aceitação. Estava relacionada também à baixa autoestima dela, apesar do marido realmente achar que ela não precisava de nenhum upgrade. A própria se achava feia e fora da forma exigida pela sociedade atual e pela ditadura da beleza do século XXI. A situação financeira deles não estava boa e tinham muitas prioridades na frente, mas o emocional guiou o destino do dinheiro. 36 parcelas de muito sofrimento foram o resultado da decisão. Não sou contra a cirurgia plástica, nem contra qualquer intervenção em prol da beleza e bem-estar. Mas se o casal não está na mesma sintonia, inevitavelmente as emoções vão governar o relacionamento e problemas serão um constante. Alguns irreparáveis. Não podemos ser influenciados pelo o que todos estão fazendo. Eles certamente não pagarão nossas contas. Temos que tomar decisões baseadas em prioridades, planejamento, concordância mútua e, é claro, decisões que estejam ligadas ao nosso propósito de vida e realização pessoal. Por outro lado, há pessoas que precisam passar pelo processo de errar para amadurecerem. Também existem pessoas que somente comprando tal coisa conseguem realização. Cada ser humano é único e tem necessidades próprias. Nunca devemos julgar e sim compreender. Não há problema em ser diferente. A beleza está na diversidade. Ilustração. O pescador. Havia um simples pescador no Nordeste brasileiro, que vivia como muitos de seus conterrâneos, à beira-mar, com a família. Seus filhos iam à escola pela manhã e à tarde o ajudavam com o barco de pesca. Seu Antônio era conhecido por aquelas bandas por ser um exímio selecionador de peixes e tradutor dos sinais vindo do mar. Ele pescava em grande quantidade por saber encontrar as melhores regiões e selecionava cada peixe conforme o tipo e qualidade de cada um. Certa vez, um mega empresário que vivia em uma estafa fora do comum escolheu o Nordeste para descansar por 2 dias. Caminhando pela paradisíaca praia encontrou seu Antônio. Ficou analisando como ele era bom na quantidade e na qualidade do que pescava. Um menino que vivia pelo cais lhe contou algumas coisas sobre o pescador. E o homem notou que com apenas um barquinho sem estrutura, ele conseguia vender até 150 peixes em um dia. E mais, os melhores peixes já eram pescados e encomendados por alguns restaurantes da cidade, contou o menino. O mega empresário ficou curioso, interessado naquela história. Ele se aproximou de seu Antônio e disse: "Olá, homem do mar. Estava reparando seu trabalho. Parabéns. O senhor reparou que pesca 150 peixes por dia?" "É claro", sorriu o seu Antônio. "Sabe, eu sou um grande homem de negócios, já levantei e dirigi muitas multinacionais. Estou aqui, inclusive, para me livrar do estresse e estafa de tanto que trabalho. Sabe como é, né? Por isso estou aqui desfrutando deste paraíso para ver se descanso um pouco. Mas peguei observando o senhor. Eu gostaria de lhe dar uma consultoria de graça", disse o empresário. O pescador parou de desenrolar a rede por uns segundos e levantou a cabeça. "Por que o senhor não junta o lucro de 3 meses da venda dos 150 peixes diários e compra um segundo barco? Assim, o senhor poderá treinar mais um pescador e terá 300 peixes diariamente. Em mais 3 meses, haverá recursos suficientes para comprar mais um barco. Em um ano, o senhor terá a maior frota de barcos dessa região e pescará mais de 1000 peixes todos os dias", explicou. O simples pescador perguntou: "E depois disso? Depois você pode abrir uma cooperativa, futuramente até abrir capital na bolsa. Podemos até sonhar em vender a empresa para uma multinacional. Com alguns anos de trabalho você poderá se tornar multimilionário", seu Antônio. O pescador insiste: "E depois disso? Como assim?", homem do mar questiona o rico empresário. "Depois disso você poderá vir morar na praia, comer nos melhores restaurantes, ser feliz com sua família e aproveitar o melhor dessa terra." Seu Antônio sorri e diz: "Moço da capital, isso é justamente o que tenho hoje."